A paz do Senhor, queridos, a paz do Senhor, irmãs. Muito obrigado por estar aí no nosso canal Seja Edificado pela Palavra. Hoje com mais uma mensagem sobre o que é tipologia. Hoje será a última mensagem dessa série que nós demos sobre o que é tipologia bíblica. Hoje será a 13ª mensagem e a última. O tema será cada peça do tabernáculo apontava para a sombra da cruz. Quero pedir a você, quem não é inscrito, para se inscrever-se em nosso canal. Seja bem-vindo. Não esqueça de deixar o seu like. Não compartilhe também os outros vídeos que estão no canal. Não esqueça de deixar também os seus comentários. Fazendo assim, você está fazendo assim, o nosso ministério vai crescer mais e mais. Não esqueça de deixar o seu comentário. Fazendo assim, você está nos ajudando que o nosso conteúdo possa crescer mais e mais. Vamos para hoje o vídeo. Quero compartilhar mais uma vez um vídeo sobre o que é tipologia bíblica. Hoje nós vamos trazer esse tema tão maravilhoso. Cada peça no tabernáculo apontava para a cruz, para a sombra da cruz, melhor dizendo. O texto está em Efésios capítulo 4 e o versículo 15, que diz assim: antes, seguindo a verdade, em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. 1 Pedro capítulo de número 3 e o versículo 8, 2 Pedro capítulo de número 3 e o versículo de número 18, que diz assim: antes crescendo na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja dado glória, assim como no dia da eternidade. Amém. Vou repetir outra vez o versículo: antes crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja dado glória, assim agora no dia da eternidade. Vamos, queridos, iniciar esse estudo tão maravilhoso, que o tema será esse que eu falei. Cada peça do tabernáculo apontava para a sombra da cruz. O tabernáculo e os seus móveis e utensílios compõem a sombra da cruz. Por isso, Deus exigiu a Moisés o mais absoluto obediência aos detalhes da construção. Isso está em Hebreus capítulo 8, versículo de número 5, através do posicionamento de cada peça do tabernáculo. Deus traçou a sombra da cruz, onde Jesus haveria de ser sacrificado, traçando uma linha de longitudinal no altar de bronze, passando pela a pia de cobre, pelo altar do incenso, atingindo a arca e o propiciatório, e outra linha transversal da mesa dos pães ao candelabro. O resultado seria um formato de uma cruz no plano horizontal, uma vez que a cruz só seria levantada com o sacrifício de Cristo. E eu, quando for levantado na terra, todos atrairão a mim. Isto está em João capítulo 12, versículo 33. Disse Jesus: e eu, quando for levantado na terra, todos atrairão a mim. Através do tabernáculo, o crente faz uma trajetória no átrio até o Santo dos Santos. Em cada etapa ele especificamente, cada etapa ele
experimenta uma nova fase de crescimento e amadurecimento espiritual. Veja, querido, aqui está a primeira parte, através do tabernáculo. O crente faz uma trajetória no átrio até o Santo dos Santos. Em cada etapa ele experimenta uma nova fase do crescimento e amadurecimento espiritual. Aqui está a primeira fase, o crente no átrio. O crente no átrio. No átrio o crente conhece a Jesus como Salvador e como bom pastor. Quando nós lemos capítulo 10 de João, versículo 11 diz, Jesus disse, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Aqui Deus resolve a questão do pecado mediante o sangue do sacrifício. Isso está em Hebreus capítulo 9 e o versículo número 22. Quase todas as coisas, segundo a lei, foi purificado pelo sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Olha, meus queridos, João capítulo 3, versículos também, é efetuado no átrio, no holocausto. O crente está em Cristo, sendo justificado pela fé. Romanos capítulo de número 1, capítulo 5 e o versículo 1, apoderando-nos da fé. 1 Coríntios 13, 13. O crescimento espiritual. O crescimento espiritual, a parte A do primeiro ponto. O crescimento espiritual. O crente, ao entrar no pátio, será iniciado o seu crescimento espiritual. Nesta primeira fase, ele é como uma criança e um filhinho. E é um filhinho. 1 João 2, versículo 12. 1 João 2, versículo 12. A criança está continuamente errada, assim como o crente nesta fase está sempre pecando. Seu estado carnal ainda é superior ao espiritual. 1 Coríntios 3, de 1 a 13. No pátio, o crente é estável, o menino constante, levado em roda por toda vento de doutrina. Efésios capítulo 4, versículo de número 14. Muitos crentes nesta fase são inubriados por mormons, testemunhos de Jeová, adventista, etc., que atua entre os evangélicos, afirmando através dos isolados textos bíblicos a heresias e falsidade. Como criança, o crente precisa do leite racional para seu crescimento, conforme Pedro capítulo 2, versículo de 1 a 2. Quando criança, o crente tem experiência. Em Hebreus 5, versículo 2 a 13. Não basta tão somente conhecer a Deus e Jesus e o Espírito Santo. É necessário experimentar e viver abundante na Trindade. O conhecimento o conhecimento da teologia cristã sem a experiência é equivalente a um curso matrimonial sem casamento. Como menino em Cristo, no pátio, os crentes não sabem discernir. Olha, como menino em Cristo, no pátio, o crente não sabe distinguir. Hebreus 5, versículo 4. Entre o doce e uma nota de $1000, uma criança conhecerá o doce e não saberá discernir o verdadeiro valor.
das coisas a um crente, há crentes que vem na igreja um caminho para alcançar bênçãos temporárias aos que são dizimistas, não por amor a Deus, mas pela recompensa de materiais que pode advir. Nisto não sabe discernir aqui, anda no pátio, o crente está sempre sem embaraçando. Ainda no pátio, o crente está sempre embaraçado com as coisas destas vida. Ao invés de prosseguir em sua carreira, o cristão está embaraçado e com o leite e com o lítio errado e programas de TV. Olha, o cristão está embaraçado com leituras e programas de TV, poucos recomendável, fantasticamente preocupado com seu time, seu carro ou sua casa. A parte B, o encontro com o Espírito Santo, o encontro com o Espírito. No pátio, o crente possui o Espírito Santo. João 14, versículo 17, é regenerado pelo Espírito, que, como agente divino, conduz a pia de bronze para purificação diária através da palavra de Deus. E o Espírito Santo que é o Espírito Santo que desvenda os mistérios da Bíblia e dá entendimento e compreensão das verdades contidas das doutrinas bíblicas. Timóteo capítulo 3, versículo 20. O fato de receber o Espírito Santo, os dons espirituais, não denota amadurecimento cristão. Muitos, a despeito de haver já recebido o selo da promessa, continuam como menino inconstante, abandonando suas igrejas devido ao trabalho elevar-se a si mesmo próprio. Bispo, profeta, missionários, traz escândalo e na obra de Deus. A maturidade e demonstrada pelos frutos do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22, a luz natural. No pátio, embora o crente possua a luz da palavra, Salmo 119, versículo 115, ele ainda tem possibilidade de se deixar levar pela luz natural, pela lógica, a razão humana, esta pia de bronze com a sua água purificadora, mas o crente parece iluminação, mas o crente prefere a iluminação do sol e da lua. Os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, nem os nossos caminhos, os seus caminhos. Isaías 55, versículo 8. A Bíblia não é um livro encoberto e misterioso, mas uma revelação da vontade de Deus. Por isso, o lavatório estava sempre descoberto no pátio, a santificação, para possuí-la, para prosseguir em sua jornada. O tabernáculo, o crente precisa lavar-se no lavatório. João capítulo 15, versículo 3, o ato da lavagem significa renúncia. As mulheres doavam os seus espelhos para a confecção da pia. Naquele tempo, os espelhos eram feitos de metal polido. Elas renunciaram à vaidade do mundo. João 2, versículo 15 e 17. É possível
é possível prosseguir no caminho, no Espírito, é impossível prosseguir no caminho do Santo do Santo sem passar pela pia de bronze. Êxodo 30, versículo de número 7 a 21. Ela fala da santificação, conforme Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz: segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aqui está, querido, esta importância de proceder no caminho do Santo dos Santos, sem passar pela pia de bronze, que fala da santificação, como diz Hebreus capítulo 12, versículo 14, segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Veja, querido, o segundo ponto da mensagem: o crente no lugar santo. No lugar santo, o crente conhece Jesus como Cristo. A palavra Cristo vem do grego, corresponde ao Messias. Em hebraico significa ungido. Jesus não é somente Salvador, é também aquele que nos dá poder. Ele é o capacitador, ele capacita o crente no santuário, o crente ministério fundamentais. Veja, cada crente exerce uma função na igreja. No santuário, o crente exerce o ministério espiritual. Cada crente exerce uma função na igreja. Há alguns ministérios fundamentais. Ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista e outros para pastores e doutores, conforme Efésios capítulo 4, versículo de número 11. Esses 5 dons ministerial foram dados à igreja para edificação espiritual, sendo basta antes de significativo da tipologia. No tabernáculo, a tenda da congregação estava de pé devido 5 travessas que mantinha 48 tábuas unidas nas 3 paredes, ao sul, ao norte e ao oeste, as 5 colunas no leste que sustentava o véu. O crente jovem no santuário, o crente espiritualmente jovem é como jovem. O crente é forte, vencedor, conforme diz João capítulo 2, versículo 13 e 14. 1 João 2 e 14. E possui a segunda maior virtude do cristianismo, a esperança. Veja, querido, aqui está a segunda, no santuário, crente espiritualmente jovem, é como um jovem crente forte, vencedor, conforme diz 1 João capítulo 2, 13 a 14. Possui a segunda maior virtude do cristianismo, a esperança. João apóstolo, em sua mensagem ao jovem, diz: a palavra de Deus permanece em vós. Por guardar a palavra de Deus, o crente não peça ainda de receber o que é poder, o que pode. João 15, versículo de número 7. Por guardar a palavra de Deus, o crente não perca ainda de receber o que pede. A luz da palavra, no lugar santíssimo, o crente está iluminado pela palavra de Deus, pela luz espiritual do candelabro de ouro. Finalidade do candelabro está em Hebreus capítulo 25, versículo 37. Os 7 braços laterais, 3 de cada lado, aponta para a comunhão do salvo com Jesus, formando com ele 7 hastes. Ele é sustentáculo
do candelabro, ele é o tronco da videira e nós as varas. Aqui o crente conhece Jesus como verdade, conforme diz João capítulo 14 e versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai por mim, Jesus falou. O crente no santuário não apenas ampara a limpa os pavios para que a luz do candeeiro brilhe. No santuário não apenas apaga e limpa o pavio para a luz do candeeiro brilha sempre mais intensamente, mas ele mesmo continua sendo purificado. A obra da santificação não será consumada na terra. O sacerdote usava esperfitador e apagava como instrumento para fazer as lâmpadas brilhar. Eles puxavam o pavio, escovava ou cortava para remover o carvão. Deus usa meios. Veja que Deus usa meios, às vezes doloroso e necessário, para fazer nossa luz brilhar mais, conforme diz em João capítulo 5, Mateus melhor dizendo, capítulo 5 e o versículo número 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Veja, foi Jesus Cristo que falou isso. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Isso é importante, queridos, que nós possamos estar acesos com a luz do Espírito, frutificando o santuário. No santuário o crente dá mais fruto. Se no pátio damos 30 por 1, no santuário passamos para 60 por 1, conforme de Mateus capítulo 4, versículo 8. O crente no lugar santo, alimentado dos pães, armos da mesa de cada um daqueles 12 pães, foi preparado sem fermento, como cerca de 8 litros de flor de farinha era colocado sobre a mesa, e cada sábado o sacerdote derramava sobre ele o incenso, e cada sábado o sacerdote se reunia no lugar santo e comia os pães que havia sido removido. Era o alimento deles, um tipo de Cristo, o pão da vida. Veja que o sacerdote comia daqueles pães que significavam o tipo de Cristo, o pão da vida. É coisa importante, queridos. O crente ministrando como sacerdote precisa alimentar-se dos pães armos, precisa comer de Cristo o pão do céu. Veja que o crente precisa comer do pão do céu, conforme diz o versículo de número 6 e 36. Precisa alimentar-se. Veja, o crente como ministrador, como sacerdote, o crente como ministrando como sacerdote, precisa alimentar-se dos pães armos, precisa comer de Cristo, o pão do céu, de suas palavras e mandamentos, conforme diz João 6 e 35. Adoração e louvor. Isso aí é a parte D da parte 2 da mensagem. O altar de incenso ficava junto do véu. O sumo sacerdote não podia entrar no Santo dos Santos sem um incensário partalho, no qual o incenso sagrado se queimava conforme fogo para prosseguir o rumo do Santíssimo Lugar. O crente precisa do louvor e adoração. A Bíblia afirma que Deus procura adoradores que adorem em espírito e em verdade, conforme João 4, versículo
23 e 24. O altar de ouro era um meio de ligação com o Santo dos Santos. Possuía um chifre de cada um dos 4 cantos, significando o imensurável poder que há no louvor. A Bíblia mostra em 1 Coríntios, 2 Crônicas 20 e versículo 22. O crente no Santo dos Santos, o crente no Santo dos Santos, o lugar santíssimo, o crente recebe Jesus como Senhor de toda a sua vida. Nas fases interiores, ele conhece Jesus como Salvador, depois como Cristo, e agora ele se submete ao seu senhorio. Veja que coisa importante, queridos. Agora o crente é adulto, o crente é adulto, olha, tendo seu conhecimento de Deus, ampliando, o crente não é mais criança, nem jovem, é adulto, nem todos os crentes conhecem a Deus. 1 Coríntios 15, 34, Oséias nos ensinava: prosseguimos e conhecemos o Senhor. Oséias 6 e 3. No Santo do Santo, o crente anda dignamente diante do Senhor, agrada e frutifica em obra. Diante da arca, no lugar santíssimo, o crente está diante da arca, onde estão os objetos colocados por ordem de Deus. Veja, querido, as tábuas da lei representam a boa, perfeita vontade de Deus que o crente precisa ter no seu coração. Veja que coisa importante, as tábuas da lei representam a boa, a perfeita vontade de Deus que o crente precisa ter em seu coração. Coisa importante, querido, a vara de Arão florescida, apontada para a ressurreição de Cristo, para a vida vitoriosa do crente. O maná, tipificando Jesus como pão que desceu do céu, João 6, 35, mostrando a dependência de Israel da provisão divina. Nós, os crentes, devemos depender exclusivamente de Deus, diante do propiciatório. Isso é o C da parte 3 da mensagem. O propiciatório é um tipo de Cristo. Deus aparecia sobre ele na nuvem, habitava acima e falava acima dele. Ali Deus nos era propício diante do propiciatório. Estamos em frente com a glória de Deus. Olha, queridos, diante do propiciatório, estamos à frente da glória de Deus. Esta glória deve aparecer sobre nós, habitar em nós e falar a nossos corações quando diante do trono de Deus recebemos a sua infinita misericórdia. Hebreus 4, versículo 16. Somos fortalecidos pela glória de Deus. Colossenses 1, 11 e 12. Frutificação plena. No Santo dos Santos, o crente dá muito fruto, conforme João 5 e 15. Ele dá 100 por 1, alcançando a maior frutificação, conforme Marcos 4 e 8. Sem Cristo nada podemos fazer. Quando recebemos nossa nulidade, sem Ele damos muito fruto. É necessário morremos para frutificar. João 12, versículo 24. Quando mais desaparecemos, deixamos Cristo ser exaltado em nossa vida, mais fruto daremos. Olha a conclusão. À medida que o crente avança em direção do Santo dos Santos, ele tem conhecimento cada vez mais amplo de Jesus, o seu atributo, conhece o primeiro como caminho
do pátio. Depois, entrando no santo, descobre que Jesus é também a verdade fundamento. O fundamento no lugar santíssimo. Ele vê Jesus como a vida. Amém, queridos? Olha, quero agradecer a todos que venha assistir essa série de mensagens, a começar pela primeira e termina com essa, querido, que foi uma matéria muito rica sobre tipologia bíblica. Quero agradecer a todos que vão assistir essa série de mensagens, queridos, que estamos terminando agora